Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de conversar com o professor Ricardo Rabinovic Berkman, que é da Universidade de Buenos Aires, na Argentina, coordenador do doutorado nesta área de Direito. Eu conversaria com o professor e perguntaria, doutor, a sua qualificação como docente para iniciarmos o nosso assunto. Obrigado. Mais do que a qualificação, que a qualificação é muito difícil para a mesma pessoa dizer qual é a sua qualificação. Eu diria simplesmente quais são os cargos que eu tenho como professor. Eu sou, como já bem falou o querido colega, eu sou diretor do doutorado na modalidade intensiva internacional da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. Eu sou catedrático na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, assim como também em outras universidades da Argentina, a Universidade de Belgrano, a Universidade do Salvador, e sou professor em outras universidades de outros países. E tenho algumas outras coisas. Eu sou membro da Academia Portuguesa da História, membro do Conselho Acadêmico de Ética e Medicina da Academia Nacional de Medicina da Argentina, membro da Comissão de Bioética da República do Equador e algumas outras coisas mais. Eu fui assessor do Congresso Federal Argentino por muitos anos e uma honra muito recente da semana passada de ter sido uma honra enorme para mim, é por isso que eu a compartilho com o distinguido público, é que eu venho de ser a semana passada o primeiro não brasileiro, que às vezes eu verdadeiramente me sinto muito brasileiro, tenho uma certa dor de dizer não brasileiro nesse sentido, mas a verdade é que o primeiro não brasileiro a ser convidado pelo Supremo Tribunal Federal para dar um curso. E eu estive a semana passada em Brasília a dar um curso no STF, que foi uma experiência verdadeiramente maravilhosa. Obrigado. Professor Rabinovic, eu gostaria que você nos falasse sobre direitos humanos. Bem, hoje justamente acabamos de compartilhar com o público aqui nas Faculdades de Santo Agostinho uma pergunta quase que eu ponho um pouco como afirmação, mas que no fundo é uma pergunta, que é se tem sentido até que, digamos, até que ponto adianta continuar a falar de direitos humanos quando estamos inseridos em sistemas que são desumanos, em sistemas onde o ente humano vira cada vez mais meramente um consumidor, não um ente humano, em sistemas onde a verdadeira pessoa que tem o poder, e pessoa entre aspas, é a pessoa ideal, a pessoa jurídica. Então, em um mundo assim, onde não estamos verdadeiramente fazendo nada para recuperar o controle do mundo para os entes humanos, onde o controle do mundo continua a ser cada vez maior em mãos das pessoas que não existem, das pessoas que são meramente ficções jurídicas, como dizia Zavigny. Então, até que ponto tem sentido, até que ponto não é simplesmente uma questão de alguma maneira, acalmar nossas consciências perturbadas, nossos verdadeiros sentimentos de culpa, não? Até que ponto não é isso, na realidade, o que nós estamos a fazer quando nós insistimos em falar de direitos humanos sem modificar o sistema? Eu acredito que a primeira coisa que nós deveríamos fazer é, estimadíssimo colega, é tentar modificar o sistema. Não tanto falar de direitos humanos, quanto modificar o sistema em que nós estamos inseridos. O Dr. Rabinovic fala um português muitíssimo bom e ele é um argentino que mais conhece essa realidade brasileira. Eu gostaria de perguntar, doutor... Me desculpe, eu fui chamado por alguns alunos meus brasileiros de doutorado com um apelido que eu gosto muito de lembrar. Eu fui chamado o mais brasileiro dos argentinos. Isso para mim é uma honra muito grande.
Com certeza para todos os brasileiros também, absoluta certeza. Doutor, professor Rabinovich, o sistema hoje coloca as grandes empresas, as grandes corporações massacrando o ser humano. O que leva hoje as grandes empresas dominarem e colocarem o ser humano no anonimato? Bem, fundamentalmente a razão pela que elas foram criadas, que é o afã de lucro, a vontade de ganhar, não. Isso não, digamos, não é uma coisa que deva espantar ninguém, porque é o que estava, digamos, já previsto na criação dessas entidades. São entidades que são criadas para ganhar dinheiro, e essas entidades, ao longo do século XX, especialmente na segunda metade do século XX, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, com detrás o florescimento da grande sociedade anônima, são entidades que cada vez se afastam mais das pessoas físicas que estão detrás delas. Então, na prática, essas entidades viram como se fosse uma espécie de robôs cegos que têm somente uma ordem no seu cérebro mecânico, que é a ordem de ganhar, ganhar, ganhar e ganhar. E às vezes, um pouco atuando como o câncer, não? Que mata o organismo e também morre, não? Porque o câncer não consegue subsistir ao organismo que mata. Então, um pouco do mesmo jeito, hoje estamos com um mundo que está na beira da extinção. Estamos falando em um momento em que a temperatura da Terra está a subir cada dia, os polos estão desaparecendo. Estamos com um problema gravíssimo de subsistência da espécie, em que talvez tenham incidência fatores climáticos que são alheios à mão humana, mas sem dúvida, não podemos ser tão hipócritas, sem dúvida, que o ente humano está tendo, através das grandes corporações multinacionais que procuram lucro, está tendo o homem, e não é verdadeiramente, eu não sei até que ponto o homem foi, já não é mais. As entidades ganharam uma certa autonomia ontológica. Elas já agora atuam sozinhas, em certa medida. Um pouco a imagem que os juristas romantistas do século XIX pretendiam fazer das pessoas ideais, como órgãos, como entidades biológicas próprias, com vida delas, surgindo delas mesmas. Então, eu acredito que, digamos, o problema é que a coisa saiu das nossas mãos. Não sei verdadeiramente o que vamos fazer, e não sei se vamos conseguir fazer alguma coisa antes do desastre. Depois do desastre, vamos fazer, mas vai ser tarde. Isso é muito grave. Dr. Rabinovich, você estudou Direito na Argentina próximo a 1980, até 1983. Eu não ousaria lhe perguntar o sistema político da Argentina nesta época, mas eu gostaria de perguntar o conhecimento que você tem sobre a ditadura militar existente no Brasil, especialmente no ano de 1968 até 1979, quando começou a nossa abertura política, o massacre pelo qual passavam os estudantes e os estudantes de direito que tinham a obrigação de ser uma bandeira na luta, o que faziam no Brasil e, se possível, se for fácil falar da Argentina nesse caso, que também faça uma comparação com o estudante argentino na área de direito. Bem, eu diria que houve muitas semelhanças entre os dois processos, mesmo que com toda a violência que caracterizou a ditadura militar brasileira, não chegou aos níveis de horror extremo aos que chegou a ditadura militar argentina. Porém, também
digamos, diversos protagonistas da realidade agirem de maneira diferente. Notoriamente, por exemplo, a Igreja Católica, que teve uma atitude muito diferente em geral no Brasil da atitude que teve na Argentina, por exemplo. Nesse sentido, favorável para o Brasil, sem dúvida. No que acontecia nas faculdades de Direito no Brasil, eu não sei. Eu sei o que acontecia nas faculdades de Direito na Argentina e, particularmente, digamos, na Universidade de Buenos Aires, onde eu era aluno durante o governo militar. Eu devo deixar esclarecido que eu terminei meus estudos ainda durante o governo militar, não depois. Mas meus estudos de Direito. Mas, digamos, a realidade era uma realidade muito complexa, porque nas salas de aula, muitas vezes, os professores agiam como se além da faculdade não acontecesse nada, e mesmo dentro da faculdade também não acontecesse nada. E se ensinava a Constituição, se ensinavam os direitos da personalidade, como se dizia naquela época, entre aspas, como se fosse uma coisa no ar, uma coisa abstrata, não? E não uma coisa concretamente vinculada com as coisas que realmente aconteciam no país. Não? Orientando o direito, teve o privilégio de conversar com o Dr. Ricardo Rabinovich Berkman, e todo o agradecimento, a cortesia. Sou eu que quero agradecer, para mim é uma honra e um prazer, e verdadeiramente espero ter o prazer de estar novamente com vocês o ano próximo, quando se faça uma nova edição do evento, ou talvez antes, não se sabe, né? Mas foi um prazer e agradeço muito. Com detalhe que o Dr. Rabinovich comparece a Montes Claros a convite das Faculdades Santo Agostinho na realização do 7º Congresso de Direito e Teoria do Estado, que, por sinal, é a sua visita de número 2. Três. Felizmente 3. E já está convidado, obviamente, para a versão, a 4ª presença aqui, porque o público realmente gosta muito da sua participação. É comovente. É mútuo, temos uma relação de mútua amizade com o público, mas está o Dr. Elton aqui a pedir que o tempo está correndo. Todo o nosso agradecimento ao Dr. Ricardo, e Orientando o Direito voltará amanhã, em Querendo Deus, e pede a sua participação no nosso próximo programa. Obrigado.